Os ovoides são espíritos humanos que, por se fixarem de maneira integral e vigorosa em uma única ideia degenerativa e uma única ideia negativa chamada de monoideia, pode ser medo, ódio, vingança, desespero, enfim, é sempre uma ideia de natureza nociva. E a fixação nessa ideia faz com que eles se voltem exclusivamente para o mundo mental interno, o mundo degenerativo, onde seus pensamentos e sentimentos se unem numa única direção, numa ideia caótica, numa ideia fixa, num ponto único. E essa fixação é autodestrutiva. Por quê? Porque ela interrompe e danifica todo o fluxo energético do veículo perispiritual. Ela abala o sistema de chakras de uma forma que não só os 7 chakras principais são extremamente afetados, mas todos os chakras, inclusive os secundários, os milhares e milhares de centros energéticos espalhados por todo o corpo astral. E então a gente pode afirmar que todo o fluxo energético do veículo perispiritual, todo o fluxo energético do sistema de chakras é petrificado. E como eles já estão no plano astral, os chakras que são danificados não são do corpo energético, até porque eles não têm mais o corpo energético que faz a ligação com o corpo material, porque perderam o corpo material. Então eles danificam os chakras astrais do corpo astral. E esse desequilíbrio severo, ele gera uma grande retração que ocorre em todo o organismo dessas entidades, gerando uma espécie de metamorfose, uma transmutação de natureza inferior. Dessa forma, o perispírito assume a forma de uma espécie de ovo, um pouco maior do que um crânio humano. E esses espíritos são chamados de ovoides e permanecem no mundo próprio, de natureza mental extremamente nociva, onde seus próprios pensamentos se direcionam exclusivamente para uma ideia fixa, como eu falei, de natureza degradante. De certa forma, a gente pode dizer que é uma espécie de circuito fechado, onde predomina o ódio e o desespero. E esses espíritos são como fontes de dor, de tristeza, de raiva, de angústia, de ódio, de todo sentimento nocivo. E, infelizmente, muitas vezes são manipulados por espíritos de alto grau na escala inferior, nas esferas inferiores, que são verdadeiras entidades trevosas, também conhecidos como magos negros ou magos das sombras. E esses magos, esses espíritos sombrios de alto poder intelectual e energético, muitas vezes estão subordinados a entidades milenares, conhecidas pelo nome de dragões. E essas entidades são devotadas a perpetuar o mal no planeta Terra. Na verdade, elas agem no planeta Terra há milênios. Elas burlam os processos reencarnatórios e controlam todas as trevas, todas as sombras num submundo do umbral. Na verdade, eles ficam em abismos dentro dos umbrais. E os magos negros, os magos das sombras, são como grandes escudeiros dos dragões, mensageiros, agentes do ódio e da destruição. E como verdadeiros mestres da manipulação energética, esses magos sombrios dominam toda a estratégia mental e energética, com tenebrosa maestria, desenvolvendo e implementando diversos processos obsessivos, tanto nos encarnados quanto nos desencarnados. E eles se utilizam dos ovoides em processos de grave obsessão. Na verdade, os ovoides são implantados em suas vítimas numa espécie de parasitismo e também para o controle mental das vítimas. Normalmente são espíritos subordinados a eles que habitam as cidades astrais localizadas no umbral inferior, que são dominadas e controladas por esses magos das sombras, que muitas vezes servem a esses dragões que habitam os abismos do umbral. Os dragões não saem dos abismos umbralinos, tá? E é por isso que eles precisam desses magos sombrios, desses magos do caos e da destruição, para poder servirem aos seus propósitos, tá? E como eu falei para vocês, eles se utilizam desses ovoides em processos sofisticados de obsessão. E alguns deles são tão poderosos e ardilosos que a única defesa real que a gente tem contra eles é o amor. O amor sincero, sublime, divino, que habita dentro de nós. Por isso eu sempre digo que é extremamente importante a oração diária, mas não só a mera oração que vem dos lábios, que vem da boca, mas aquela que advém do coração e do centro superior de nossa consciência divina. E essa oração é uma parceria muito grande entre o chakra cardíaco e o chakra coronário, o chakra Sahasrara. Por quê? É a conexão com o divino
com os planos cósmicos e celestiais, com a devoção, com a entrega, com o amor do chakra anahata. Voltando então ao tema central desse vídeo, que são os espíritos ovoides, a verdade é que eles quase não conseguem se conectar com o mundo exterior, quase não têm contato com o mundo exterior. Por quê? Porque eles permanecem com um pensamento fixo em seu mundo interior de ódio e destruição. E normalmente só conseguem reverter essa condição pela oportunidade divina da reencarnação. Os ovoides têm que reencarnar sucessivas vezes com diversos problemas físicos e mentais criados por suas próprias condições vibratórias. Então, até que tenham condição de formar um corpo físico perfeito, eles necessitam passar por esse estágio de dor e sofrimento. E mais uma coisa, antes deles conseguirem reencarnar, eles passam por pequenos períodos de gestação. Em virtude da condição vibratória extremamente negativa, eles não conseguem se fixar de forma harmoniosa no útero, interrompendo a gestação diversas vezes e retornando assim ao plano espiritual, até que depois de inúmeras tentativas, de sucessivas tentativas, eles conseguem finalmente reencarnar. E para tirar qualquer dúvida que possa surgir, nem todo espírito que nasce numa condição física defeituosa, com um problema grave mental ou físico, é um ovoide. Tá? Na verdade, a condição de ovoide é um tanto rara. São espíritos muito antigos, devotados por séculos no mal, naquela mesma ideia. Então não pense que se a pessoa ficou uma vida inteira com raiva, com rancor, com ódio, ele vai se transformar num ovoide. Não é assim que acontece. Depois do desencarne, ele fica um período fixo, muito grande, muito intenso. E outra curiosidade bem interessante que eu acho interessante falar é que muitos espíritos que nascem em condições degradantes físicas e mentais são o oposto dos ovoides. Muitos são espíritos iluminados que escolhem por conta própria reencarnar nessas condições para ajudar seus entes familiares ou amigos no desenvolvimento espiritual. Quer dizer, muitos nascem nessas condições não porque tem que espiar alguma coisa, mas porque a família ou os amigos assim o têm. Ou seja, cada caso é um caso. Então, de uma forma bem resumida, a gente pode compreender que todos estão destinados ao progresso espiritual. A verdade é que, cedo ou tarde, todos os seres se reconhecerão como filhos de Deus, como filhos da consciência cósmica e chegarão, sem sombra de dúvidas, à iluminação da consciência. E quem gostou do vídeo, não esquece de dar o like e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante para o canal. E se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe nos comentários, que eu ficarei muito feliz em responder. Desde já, o meu muito obrigado e namastê. Até a próxima, pessoal.